com Deus, com Jesus e com a espiritualidade boa, né? Porque a gente sabe que, assim como aqui existe todo tipo de gente, umas com bons pensamentos, outras com maus pensamentos, do mesmo jeito é no plano espiritual. Existe todo tipo de espírito, né? E é por isso que nós estamos aqui, para que a gente saiba lidar com tudo isso, saiba lidar com nós mesmos, né? Com os bons espíritos, com os maus espíritos, para que a gente veja eles não como uma coisa ruim, mas como uma necessidade para que a gente pratique o perdão para eles, né? Será que esse irmão que quer nos fazer mal, será que a gente não fez mal a ele em outras vidas, né? Ou a gente fez mal a alguém a qual eles gostam muito? Né? Isso é muito comum. A gente não o mal que a gente faz para alguém, né? Seja qual for esse mal, não é só para aquela pessoa, mas para aqueles que estão em volta dele também, para aqueles que amparam, que gostam dele também, né? Então a gente está aqui para lidar com tudo isso, porque todos nós somos irmãos, né? Então esse espírito ou esses espíritos que nos amam e e nos quer bem são nossos irmãos. A gente deve ter o respeito para eles, né, com eles. Do mesmo modo, com aqueles irmãos que não quer bem o nosso bem. Deve ter o respeito com eles, né? Uma coisa é ter o respeito, outra coisa é ter intimidade, né? Uma coisa é a gente olhar esse irmão como irmão, como filho de Deus também. Outra coisa é de ter essa intimidade. Deus, ele não quer que a gente tenha essa intimidade com aquelas pessoas que ainda a gente não se sente à vontade, mas que a gente olhe ele como irmão, que a gente tenha o respeito com ele e exija o respeito também, né? E assim a gente vai lidando com nós mesmos e com todos aqueles que estão à nossa volta, né? E é por isso, mais uma vez, que nós estamos aqui. É por isso que o centro está aberto, é por isso que ele dá um tratamento espiritual, né, para que a gente lide com as energias, porque todos nós somos energias, quer queira ou não, somos energias. A prova é essa, quando a gente vai em um ambiente e aquele ambiente não nos faz bem. Cada um tem um exemplo disso, cada um já vivenciou isso, né? Quando vai em um ambiente cheio, com muita gente, para algumas pessoas, isso não faz bem, dá uma tontura, um desespero, um calafrio, uma ânsia de vômito, um enjoo, né? Alguns quando vão em um bar, alguns quando vão em um ambiente tumultuado, uma feira livre, né? Um ônibus cheio, né? Uma van cheia, uma praia. Então, são energias, né? A qual a gente deve saber lidar com todas elas, né? Porque aonde quer que a gente vá, nós somos e seremos médios. Nós somos e seremos energias. Então a gente lida com isso. Então aqui a gente não expulsa isso, a gente aprende a lidar com isso, porque nós também somos espíritos, né? Nós também somos energias. Então a gente tem que lidar com nós mesmos e com o próximo e com os ambientes a qual a gente vai, né? Hospital, clínica, seja qual for o ambiente, para algumas pessoas é bom, para outras não. Mas o bom é que a gente tenha esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente tem quando a gente começa a entender do assunto, começa a encarar o assunto, né? E é por isso que a gente chama de estudo mediúnico, porque isso também é mediunidade, né? E doutrina dos espíritos, porque é o conhecimento que os espíritos bons trazem para cada um de nós, né? Então vamos iniciar aqui. O tema hoje, meus irmãos,
está no o livro dos Espíritos, né? E o tema é Deus e o Infinito. Deus e o Infinito. Então a gente vai ter mais ou menos uma ideia, né? Como é que é Deus, né? Será que o Deus é aquele Deus que muitos acham que é o Pai que nos castiga, né? Que não quer ver os pecados, como muitos pensam que é, né? E o infinito, que infinito é esse? Será que isso existe? Será que existe, né? E aí esse tema tá nas perguntas de 1 a 3 do livro dos Espíritos, certo? A gente vai abordar aqui as perguntas e falar também exemplos, trazer situações, para que a gente possa tentar compreender melhor esse tema. Então, o livro ele inicia com essa pergunta, A1, que é Deus? Né? Então, repare que ele não traz quem é Deus, né? Qual é o Deus, quem é Deus, como é Deus, né? Por que Deus? Não é que é Deus. Nem é quem, nem é qual, nem é como, é que é Deus. E aí o que foi que os irmãos responderam? Eles disseram assim, que Deus é a inteligência suprema. Olha só, inteligência suprema, ou seja, aquele que tem maior inteligência. Não quer dizer que nós não somos inteligentes, não é isso. É que ele tem a inteligência suprema, a maior de todas. Ele é o supremo, está acima de todos nós. Porque é normal que isso seja assim, porque foi ele que nos criou, né? Foi ele que nos fez, foi ele que nos deu a chance de estarmos aqui, de estar reencarnando, né? Uma reencarnação como homem, uma reencarnação como uma mulher, uma reencarnação pobre, uma reencarnação rico, uma reencarnação como médico, outra como engenheiro, outro como agricultor, e por aí vai. Né? Cada reencarnação é uma oportunidade que nós temos. Né? Então veja como é essa inteligência de Deus, criar cada situação, né, para que a gente vá vivenciando. Né? A gente pode trazer como um bom exemplo a questão de uma folha quando cai de uma árvore. A gente olha assim, a gente nem dá importância a isso. Poxa, uma folha, o que é que uma folha tem a ver? Uma coisa tão simples, para nós pode ser simples, mas quando uma folha seca cai de uma árvore, ela só cai quando Deus determina. Então veja que ele está atento até nessas coisas. Aquela folha seca, para a gente, não tem nenhuma valia. Mas para a planta, ela tem importância. Para o solo, a areia, o barro, ela tem importância. Os insetos, ela tem importância. Porque ela vai ser alimento. Ela vai ser energia, ela vai ser vitamina. Ela vai ser adubo para aquela planta. Para a mesma planta a qual ela caiu, vai ser adubo para aquela planta. Para os insetos que estão ali, as formigas, as minhocas, os bichos que estão ali. O próprio solo vai ficar mais nutritivo. Né? Então, vejam, uma coisa que não tem importância para a gente, mas para Deus tem. Até nisso ele pensa e pensou, né? Os detalhezinhos. Então, inteligência suprema. Né? A gente vê que tudo é importante. Tudo é criação de Deus. Tudo. O inseto a qual a gente tem, muito que tem medo, alguns insetos, alguns bichos, mas Deus ama. Aquilo é uma criatura divina. É um ser de Deus também. Então, inteligência suprema está acima de todos nós. E aí, quando ele fala causa primária de todas as coisas, causa primária, que vem
primeiro, né, que está à frente de tudo, de todas as coisas, de todos nós. Ou seja, Deus, como ele criou tudo e cria tudo, logicamente que ele está à frente de todos nós. Então, por mais que a gente, por mais que o homem hoje em dia se ache inteligente, porque fala dois idiomas, se acha inteligente porque inventou o carro, inventou algum remédio, inventou alguma coisa, por mais que esse homem, por mais que nós nos achemos inteligentes, superior ao outro, lembremos que Deus está superior a todos nós, né? Porque nós, o homem, né, em um modo geral, nós temos esse orgulho, essa vaidade de se achar melhor do que o outro, se achar o top em relação ao outro, né? A gente chega ao ponto de humilhar as pessoas, né? Menosprezar as pessoas. Mas a gente deve se lembrar, colocar o pé no chão, porque nós estamos abaixo de Deus. Deus está acima de tudo isso. E mesmo nós, com esses orgulhos, ele nos ama e nos quer bem, porque ele tem inteligência suficiente para ver que o orgulho, vaidade, arrogância não leva a nada. Ao contrário do o que a gente pensa que é muito o contrário. Ter orgulho, vaidade, o luxo, a arrogância, é um sinal de inferioridade em termos de amor, né? Aí a gente vai lá, os evangelhos, é por isso que o Cristo falou, pobres de espíritos, né? Porque as pessoas que tinham, naquela época de Cristo, as pessoas que tinham conhecimento, os doutores da lei, tinham uma arrogância muito grande, né? Tinham uma arrogância muito grande, tinham conhecimento, tinha, mas não sabia usar com o próximo, com aqueles que não sabia ler, por exemplo, né? Então, essas pessoas, né, tinham o espírito de luxo, tinham o espírito de arrogância, tinham o estado de espírito, né? O estado de espírito de arrogância. Enquanto que os humildes eram pobres materialmente. Não tinha terrenos, muita coisa, eram pobres materialmente, mas eram ricos de espírito de amor, ricos de espírito de humildade. Então, o estado de espírito daqueles irmãos era de estado de espírito de humildade, de olhar o próximo como a si mesmo. É por isso que o Cristo falou, eu sou dos simples, dos pobres de espírito. Pobre materialmente, mas de espírito de compaixão do próximo, né? Então é daí onde vem esse termo pobre de espírito, né? Então Deus tem a sua inteligência suficiente para ver que as coisas que a gente diz com o outro, faz, a gente se acha importante, ele sabe que isso não é nada, né? Então é por isso que ele é o supremo. Ele está acima de tudo e de todas as coisas, né? Então esse é o verdadeiro Deus, né? A qual a gente hoje estamos vendo, né? Que não é aquele Deus, né? Que humilha as pessoas, não é nada disso. É um Deus calmo, piedoso. Ah, mas alguém já viu? Ninguém sabe, né? Alguém já sente Deus? A gente pode sentir Deus em tudo, porque ele está em todas as coisas, ele está em todos os ambientes. Tudo aqui é criação de Deus. O ar que a gente respira é criação de Deus, né? É criação de Deus. Então Deus está em todo canto. Por isso que se diz que Deus, né, está em todos os cantos, sabe de tudo. Para ele não tem tempo nem distância,
está em tudo. Tudo é criação de Deus. O sol, o vento, tudo é criação de Deus. E tudo é inteligente, porque Ele que criou. É só a gente ver mais uma... Vou trazer mais um exemplo. A planta, a árvore. Nós respiramos o oxigênio e soltamos o gás carbônico. A planta faz o inverso. A árvore faz o inverso. A árvore respira o gás que a gente solta e solta o oxigênio que a gente que é para a gente respirar. Então a gente faz essa troca, o homem com a natureza. Mas o que a gente faz? A gente destrói tudo, né? A gente destrói tudo, tira as árvores, destrói os rios, o mar, os açudes. Então veja que isso não é um ato inteligente. A arrogância do homem. O ato de Deus é inteligente, de criar tudo para que a gente tenha vida, para que a gente vive uns com os outros, né? Então, por isso que ele fez essa pergunta, que é Deus? Nem foi quem, nem é como, é que é Deus. Resposta, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí a gente vê aqui duas imagens para que a gente faça esses exemplozinhos. Para muitos veem Deus como um Senhor, né, sentado no céu, em um trono, e vendo tudo. Parado, vendo tudo, só comandando, só mandando, né? Um castigo aqui, uma benção ali, um milagre aqui, um milagre aqui, né? E vai só comandando, gerenciando tudo. Muitos veem Deus assim, como um Senhor branco, barba branca, olhos azuis, e não é assim. Deus é espírito, ele não tem forma. A gente vai ver um pouco mais à frente de que o espírito ele não tem forma certa. O espírito é uma luz, é uma energia. Essa forma que a gente tem é o corpo físico. Ah, mas como as pessoas dizem que vê espírito, que vê alma, ela está vendo um corpo espiritual, o que a gente fala de perispírito, que é como se fosse uma xerox do nosso corpo físico. Então, por isso que muita gente vê é uma pessoa desencarnada, mas associa a espírito, a alma, mas ali é uma cópia de um corpo físico em volta de um espírito, que é uma luzinha, que é uma energia. Mais à frente a gente vê isso aí depois, em outras aulas. Mas muitos têm essa ideia de que Deus é um homem, está em um trono, fazendo nada, só comandando e mandando. E não é assim. Deus, como o próprio Cristo falou, Deus está presente em tudo. Cria lugares, cria ambientes, né? E muitos ainda também têm uma ideia de que o Deus é o mesmo Cristo. E o Cristo é o mesmo Deus, né? E não é, né? São duas pessoas diferentes, são dois espíritos diferentes. Um é Deus, criador de tudo, e o outro é o Cristo, irmão nosso, criatura de Deus. Deus também criou o Cristo, igualzinho a gente. Ah, mas por que ele está melhor do que nós? Porque ele fez por onde chegar lá, né? Deus criou a gente, né? Todo mundo simples e ignorante. Todo mundo simples e ignorante. Mas se o Cristo hoje está como e aonde está, mérito dele, foi esforço dele, ele fez por onde chega lá. Então, Cristo é nosso irmão, foi criado igualzinho a gente, mas ele foi vivenciando o mundo dele, fazendo a sua parte. Hoje é um espírito evoluído que comanda a Terra, né, espiritualmente, entre outros planetas também. Então, ainda, né, muitas pessoas têm essa ideia de que Deus é um Senhor em um trono e Cristo é a mesma coisa que Deus, e não é, né?
E aí a gente vê, poxa, mas os espíritos trouxeram esse conhecimento, essa novidade, e a gente vê que não é uma certa novidade. Eles vieram revelar aquilo que a gente já sabe, já sabia, só que até então a gente não compreendia como certo assim, com uma outra visão. E aí acabou que a gente tem hoje em dia muitos caminhos diferentes, muitas ideias, né? Muita coisa inventada também pelo homem, a ideia de um castigo, de inferno, de céu, e por aí vai. Mas o fato é que muita coisa que os espíritos trouxeram, a gente já conhecia, como esse exemplo aqui do que é Deus, né? Que está em João 1:1, que falava assim, que fala assim: o princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí a gente volta. Então Deus é a causa suprema, Pai de todas as coisas, Criador de tudo. Então, ele criou tudo. Antes dele criar o nosso mundo, ele já existia. Antes dele criar a Via Láctea, o sistema solar todinho, ele já existia. Então, por isso que ele era o verbo, a criação, né? Então, para que ele criasse algo, ele teria que já existir. Ele criou o sol, o vento, as nuvens, a água, a terra, o planeta todo, mas ele já existia. Então, por isso que o verbo era Deus, porque ele é o princípio de tudo. A gente lembra lá na pergunta e resposta, causa primária de tudo. Então, veja que muita coisa a gente já veio tendo, né, essas revelações, só que a gente não compreendia, né, ou a gente não entendia por esse lado, né? Como também está em Salmo 56. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Aquele conceito de que Deus está em todo canto, Deus está ciente de tudo, por mais que a gente engane o próximo uns aos outros, por mais que a gente queira se enganar a nós mesmos, mas a gente não engana Deus. Por quê? Porque ele é o juiz de tudo. Ele está em todos os cantos dos ambientes. E os céus proclamam a sua justiça. Os céus, os mundos, o universo, o mundo espiritual, tudo está abaixo de Deus. Todos e tudo proclama Deus. E Deus ampara todo mundo, né? É o juiz de tudo. Por isso que se fala justiça divina. Divina vem de Deus, né? Deus, causa de tudo, sabe de tudo. Por isso que ele é o juiz. Ele é o verdadeiro juiz, né? Então, está aí mais um exemplo de que a gente já tinha esse conhecimento, né? E temos esse conhecimento, só que agora a gente já consegue ver com outros olhos, né? A exemplo desse aqui, né? Quando Cristo falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscai primeiro os conhecimentos de Deus, o amparo de Deus, o amor de Deus, né? Quando a gente estiver assim perturbado, a gente lembre-se de Deus, busque Deus primeiro, o reino de Deus, os conhecimentos dele, o amor dele, o perdão de Deus. Esse é o reino de Deus, o perdão de Deus, o amparo dele. Busque esse amparo de Deus, né? Primeiramente, quando tivermos em dúvida, em angústia, em tristeza, que é normal, todo mundo passa por isso, todo mundo sente isso, porque nós somos ainda seres imperfeitos. A gente está ainda lutando, vivenciando muita coisa para compreender. Então, busque antes o reino de Deus, o amparo dele, porque, como a gente vê lá na pergunta 1, ele é a causa primária de tudo. Ele veio primeiro, está primeiro em todas as situações.
Então, busque Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os entendimentos que muitas vezes a gente busca e não entende. As coisas que a gente pensa que devem ser do nosso jeito, e não é. A gente vai começando a compreender, e aos pouquinhos as coisas vão sendo acrescentadas, a gente vai entendendo, a gente vai lidando com as coisas. Então, mais uma prova de que Deus é a causa primária de tudo, né? Mais um exemplo que está lá na Bíblia, em João 3, capítulo 3, versículo 3, que uma conversa entre o Cristo e Nicodemos, que ele falou: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha, mais um exemplo do reino de Deus. O amparo dele, o mundo espiritual, a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Deus não está somente aqui, não, em terra, não. Deus está no mundo espiritual por inteiro. Deus está em todos os ambientes ao mesmo tempo, né? Então, o reino de Deus, o mundo espiritual, o amparo de Deus, e a gente só tem acesso a isso quando a gente nasce de novo. A gente pode ter aqui dois exemplos de nascer de novo. Quando a gente desencarna e reencarna, estamos nascendo de novo. Ou então, quando a gente acorda para a vida, quando a gente acorda para as coisas de Deus, de Cristo, do Evangelho, para a realidade de que, poxa, eu sou espírito e eu tenho a capacidade de dar a volta por cima. Então, eu estou nascendo de novo, estou renascendo para a mesma situação, mas agora com outros olhos, com outra mente, com outra postura, né? E a gente só consegue nascer de novo quando a gente se conecta a Deus, ao reino de Deus, que é o seu amor e o plano espiritual. Então veja que tudo está interligado. A pergunta que os espíritos trouxeram com a resposta, com os conhecimentos que já estavam nos evangelhos, né? Então, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que é Deus, é tudo isso, né? Então, vamos avançar aqui para a questão 2, onde foi perguntado assim: que se deve entender por infinito? A gente já viu mais ou menos, né, que é Deus, tudo muito bem. E o infinito? Que se deve entender por infinito? Porque muitos falam que as coisas de Deus são infinitas, é um mistério, mas a verdade, o que é esse infinito, né? O que a gente deve entender por infinito? E os irmãos responderam: o que não tem começo nem fim. Ou seja, o desconhecido. Aquilo que a gente não conhece, ou aquilo que a gente teme, tem medo, é infinito, né? Mas à medida que eu tenho conhecimento de alguma coisa, eu passo a não ter mais medo, ou dúvida, ou angústia, ou ansiedade, um preconceito, porque eu já tenho um conhecimento do que é isso, do que é aquilo. Eu sei mais ou menos do que se trata. Então, isso deixa de ser o desconhecido para mim. Porque agora eu já sei onde tem o começo e onde tem o fim. Então, já não é mais desconhecido para mim. Já não é mais infinito, né? Aquilo que eu antes não via um fim, eu não via uma solução, um problema a qual eu não via uma solução, né? Um problema, uma dor, uma doença, né? Poxa, que coisa longa, que coisa infinita, parece que não vai ter fim nunca. O problema, essa dor. Aí eu começo a ver que, poxa, aí quando a gente começa a entender a situação, começa a ver que sim, tem uma só solução. Começa aqui, mas eu tenho que
me envolvendo, me melhorando para achar a solução. E quando eu resolvo as coisas, então já não é mais infinito, já não é mais tormentuoso, já não é mais um tormento, uma agonia para mim, porque já não é mais desconhecido. Né? Então, o infinito é tudo aquilo que a gente não tem o conhecimento. Se torna uma coisa sem fim, porque não tenho conhecimento, eu não sei o que é, então nunca vai ter fim, nunca eu vou entender. Né? E aí ele complementa, tudo que é desconhecido é infinito. Né? Tudo que é desconhecido é infinito. Então vamos para algumas imagens. Muitos têm essa ideia de que infinito é isso, né? O céu, as nuvens, né? Um horizonte que a gente não vê um final, né? Então a gente vê, poxa, isso é infinito, porque eu não vejo um final, eu não vejo nem onde é que começa nada. Mas quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, a Gênese, a gente começa a entender o que são essas nuvens, esse céu, né? Que é o planeta, que tem uma limitação, né? Um globo enorme, só que aos nossos olhos limitados, a gente não consegue enxergar tudo. Né? Tem que começar a entender que aquilo que nos parece ser infinito tem uma finidade, tem um começo e um fim. Né? E outros têm a ideia de que o infinito é isso. Né? O universo, as constelações, as estrelas. Poxa, para mim as estrelas são infinitas, porque eu não sei quantas são, nem eu sei o que é uma estrela, nem eu sei para que elas servem. Né? Então, é um desconhecido para mim. Eu não sei onde é que elas estão, se realmente elas estão no céu, se elas estão em cima da terra. É infinito, é desconhecido para mim. E aí a gente volta um pouquinho lá nos evangelhos, né? Quando Cristo falou, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Muita gente entende, né, como se fossem igrejas. Há muitas igrejas na casa de meu pai. Né? Ou seja, vamos supor, o Brasil. Há muitas igrejas no Brasil, há muitos centros espíritas no Brasil, há muitos centros de umbanda no Brasil, e candomblé, então há muitas moradas. Não é bem assim, né? Quando o Cristo falou há muitas moradas na casa do meu pai, ele se referia aos planetas, ao universo por inteiro, às estrelas, por exemplo. A estrela, sim, a estrela. A estrela é um canto onde abriga determinados espíritos, né? A exemplo do Sol, a maior estrela que nós temos, moram, vivem espíritos de muita magnitude, capazes de sobreviver no Sol, porque eles não têm mais corpo físico. Eles não necessitam mais de um corpo como o nosso, de sangue, de osso, de carne, de ferida, disso, aquilo, de pelo, e por aí vai. São espíritos evoluidíssimos, né? Muitos ainda mais evoluídos do que o próprio Cristo, né? Olha só, muito bem adiantado em relação a nós, né? Que a gente não tem nem a compreensão de entender, a capacidade de entender como são esses espíritos. Vivem no sol. Então, há muitas moradas na casa de meu pai, há muitos universos, estrelas, planetas. Então, a gente já vê que não é somente a Terra que tem espírito. Não é somente a Terra que tem vida, que tem água, que tem tecnologia, que tem relacionamento, convivência. Não. Há muitos planetas semelhantes, diferentes do que a Terra, e que abrigam espíritos, filhos de Deus. Porque há muitas moradas em sua casa. Em sua casa é o universo, todo o universo. As moradas são os planetas, as estrelas. Né? Então a gente vê que nós não somos os únicos. Né? Somos filhos de Deus numa casa, numa morada chamada planeta Terra. Como exemplo, esta imagem.
vários planetas, várias estrelas, inclusive o Sol. Cada um tem uma característica diferente. Cada um abriga espíritos diferentes. Não é que todos são iguais a nós, não. Cada mundo tem uma necessidade diferente. Nós hoje estamos em um planeta, a Terra, que é chamada hoje de planeta de prova e de expiação, para abrigar espíritos como a gente, com a necessidade que nós estamos tendo de passar por provas, por dificuldades, aprendizados, por testes, né? Por isso que fala prova e expiação. Mas quando a gente se melhorar, a gente vai para um planeta melhor do que a Terra. Mas enquanto que nela tiver orgulho, vaidade, preconceito, arrogância, humilhação, né? De qualquer tipo, a gente vai ficar na Terra, certo? Então, olha só, o que nos parecia ser infinito, agora já não é mais. A gente sabe que a Terra, ela não é infinita, ela tem uma limitação. A gente sabe que a Terra está junto com outros planetas. A gente sabe que existem outros planetas limitados também. Hoje que vê, aquilo que nos parecia desconhecido, agora já não é mais desconhecido, né? A gente já tem um pouquinho desse entendimento, então já não é mais uma coisa desconhecida, já não é mais uma coisa infinita, né? E aí a gente traz aqui 2 exemplos de 2 livros, certo? Um livro chama-se Estrela de Luz, né? Que ele fala muita coisa na qual a gente está hoje comentando, inclusive exemplos de um outro planeta chamado Estrela de Luz, que, ao ver assim, ele é parecido com a Terra, azulado também, tem vida, tem água, tem tudo que tem aqui. Só que lá, os espíritos lá são mais adiantados, né? São mais avançados em relação a gente. E ele fala um pouquinho de lá, fala que muitos espíritos vieram para a Terra, reencarnaram aqui, estão reencarnando, sempre ao comando e os cuidados de Cristo, né? Ou seja, porque sai de uma morada e vem para outra, e o próprio Cristo comandando tudo, né? E o outro livro é o livro chamado Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês, né? Ele é aí onde ele fala como foi que o Cristo, antes de encarnar aqui na Terra, como foi que ele fez o convite ao Espírito que encarnou como Maria e ao Espírito que encarnou como José, né? Os pais de Jesus, Maria e José. 2 espíritos que moram no céu, quer dizer, no sol, oravam no sol, estavam lá tendo a sua vida espiritual no sol. E o Cristo foi lá, fez o convite para que eles encarnassem junto a ele. Viessem, logicamente, primeiro, né, para se conhecerem e casarem e receber o Cristo. Ou seja, prova de que há muitas moradas na casa de meu pai. Certo? Então, esses aí são 2 livros que a gente traz como exemplo. Então, aquilo que parecia desconhecido já não é tão desconhecido. Já tem essa compreensão, né? A gente vê, hoje o homem, ele tenta e ele tenta ir para muitos planetas, mas ele não vê nada. Ele manda uma câmera, ele manda um robô e não vê nada. Vamos dar exemplo a Marte. Manda os robôs, as câmeras, vai em Marte e não vê nada, só vê terra, rocha, areia, só vê isso. Mas lá tem vida, mas lá tem espíritos morando lá. Só que eles não usam o corpo físico como o nosso, né? Os nossos olhos não estão preparados para ver as vidas que existem lá. Porque cada planeta tem a sua forma diferente. Porque cada um é uma morada diferente, né? Então, o que nos parece desconhecido tem um fundo de conhecimento, um propósito. Deus não cria e não faz nada
por livre, assim, por coisa à toa. Sempre tem um fundamento. Como a gente deu o exemplo de uma folha seca quando cai. Para a gente não é nada, mas para Deus é muita coisa. Como a gente viu no exemplo. Aquela folha seca é importante para o solo, para a planta, para os insetos. Né? Então, o que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Ou seja, tudo que é desconhecido é infinito. Então, a partir do momento que eu tenho um entendimento de algo, já não é mais desconhecido, já não é mais infinito. Certo? E a última questão, para a gente poder encerrar, pode-se dizer que Deus é o infinito? Questão 3. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Tá, então se aquilo que a gente achava que era infinito não é, como a gente viu, o céu, as nuvens, o próprio, os planetas, então se isso não é infinito, então Deus é o infinito? Já que a gente não tem o conhecimento dele, já que a gente nunca viu Deus, a gente não viu o corpo, já que Deus não é aquela imagem que a gente viu, um Senhor. Aí o que é que os espíritos responderam? Eles disseram assim, definição incompleta. Isso que a gente está agora comentando, incompleto. Não é o completo, não é o certo aí. Pobreza da linguagem humana, ou seja, a gente não tem capacidade de compreender que é Deus. Tem até uma música que fala, né, que ninguém explica Deus, né? Então a gente tem pobreza da linguagem humana, a gente não tem ainda o conhecimento certo para compreender o que é Deus. Mas Deus, ele é sentido, ele é sentido, ele é amado, ele é amor. A gente sente Deus, a gente recebe um amparo, mas a gente não consegue explicar o que é Deus, né? Como é? Então, pobreza da linguagem humana. A gente não tem a capacidade de ter um conhecimento certo sobre Deus. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Aí a gente volta lá para a questão 1. O que está acima, ué. Então, se nós estamos abaixo, nós não temos a capacidade de compreender o que está acima. Né? Então, a gente vê que Deus supremo, para nós, espíritos imperfeitos, basta a gente compreender isso, que nós somos criaturas de Deus, temos amor, carinho, chance de recomeçar, a exemplo da reencarnação, chance de compreender as coisas, a gente encara a nossa realidade e Deus não desampara ninguém. Pronto. Mas saber qual é a forma de Deus, não, para isso a gente ainda não tem a capacidade de entender. O nosso conhecimento, a linguagem, não dá para compreender, né? Como diz a música, ninguém explica Deus, né? Porque está muito acima do nosso entendimento. Mas uma coisa é certa, a gente já não vê mais, já não tenta enxergar mais Deus como é essa imagem. Né? Um senhorzinho de cabelo branco, barba branca, né? No céu, só comandando, orientando as coisas. Não é assim. Deus, ele não para. Né? Ele está o tempo todo criando mundos, criando seres. Seres que a gente fala não é somente nós, espíritos, homem e mulher, não. Tudo é criatura de Deus. Né? O vermezinho, o germezinho, tudo é criatura de Deus. Aquele bicho, um bichinho, um verme, tudo é criatura de Deus. Né? Para cada mundo existe uma característica, habitantes, animais diferentes. Então, Deus, ninguém sabe onde ele está, porque ele está em todos os cantos. Né? Então, Deus não é essa imagem como muitos de nós pensamos e ainda pensam, e é um ser de barba branca. Né? Nem essa imagem. Deus não é essa imagem, como muitos ainda pensam. Um Deus, um Pai, um Senhor rancoroso.
vingativo, com ódio, para castigar as pessoas. Não é assim. Isso são imagens, isso são ideias criadas por espíritos ou homens, que é a mesma coisa, por espíritos que não têm ainda conhecimento, ainda não viram por outro lado, o lado do amor e da bondade. Mas muitos ainda entendem Deus como um pai assim, castigador. E não é assim. Né? E muitos, por que muitos associam Deus como castigador? Por essa imagem. Os terremotos, os vulcões, né, os tornados, redemoinhos, as chuvas fortes, os raios, as enchentes. Muitos associam como obra de Deus, porque Deus está castigando, né? E a gente vê que não é assim, porque desde quando o mundo é mundo, sempre existiu eventos climáticos, coisas naturais, sempre existiu vulcão, sempre existiu terremoto, sempre existiu tsunami, né? Isso não é um castigo de Deus, né? Então a gente já não pode ter mais essa visão que Deus não castiga ninguém. Isso são fenômenos climáticos e muitos deles provocados pelo homem, a exemplo de uma enchente, né? Quando suja as ruas, entope os esgotos, os bueiros de lixo. Quando chove, a água não tem para onde escorrer, inunda a rua fica inundada, causa enchente, as doenças nas pessoas, né? Então a gente vê quando o mar avança e cobre uma rua, não é culpa do mar. Sempre o mar avançou, sempre a maré encheu e secou. Agora, o homem que avança as suas casas em cima do mar. Então, não é culpa de Deus. Né? São eventos climáticos. Então, essa ideia de que Deus está nos castigando não é a certa. Né? Porque ele deu a chance para cada um de nós saber conviver com a natureza. Né? E a gente vê que nós não estamos sabendo viver com a natureza. Né? Então, essa ideia de que Deus é um pai castigador não é a certa. Então, isso é uma pobreza de linguagem humana, né? Achar que Deus é castigador ou infinito. Um dia, a gente vai compreender, a gente vai poder entender e explicar Deus. Certo, meus irmãos? Então, essa foi a aula de hoje, tá bom? Essa foi um pouquinho do ensino que a gente trouxe para a gente poder compreender, né? Que é Deus e o que é o infinito, tá bom? Espero que todos estejam bem, espero que Deus ampare a todos nós, encarnados, desencarnados, tanto aí no centro presencial, quanto aqui online, quanto no mundo espiritual. Que Deus ilumine os nossos caminhos, as nossas escolhas e as nossas vidas, e os nossos tratamentos espirituais. Muita paz e muita luz, e que a equipe espiritual possa conduzir bem o encerramento dos nossos trabalhos. Graças a Deus, que assim seja, tenhamos uma boa noite, e se Deus quiser, até amanhã. Forte abraço.